Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em como a administração pública no Brasil se organiza, sabe? Com base no material que a gente estudou, a ideia é entender como o Estado, juridicamente falando, se estrutura para agir e para entregar serviços. É um sistema complexo, né? Mas super importante para o funcionamento do país. Então, para começar, tem os conceitos básicos, né? Como o Estado se arranja. Exato. A gente pode pensar assim. Primeiro tem a centralização. É quando o próprio ente federativo, União, Estado ou município, faz a tarefa diretamente. Certo? E o contrário disso seria a descentralização. Isso. Na descentralização, o Estado cria uma outra pessoa jurídica ou transfere para uma já existente a responsabilidade por executar uma atividade ou, às vezes, até a titularidade do serviço. Ah, entendi. Tipo, cria uma entidade para cuidar daquilo. Perfeito. E tem outra dupla de conceitos importante que acontece dentro da mesma pessoa jurídica: concentração e desconcentração. Ah, sim. Concentração é quando o poder fica mais acumulado, né? Em poucos lugares. Exatamente. E a desconcentração é o oposto. É quando você distribui as tarefas internamente, criando vários setores, vários órgãos, um subordinado ao outro. Pensa num ministério com suas várias secretarias, departamentos. E aí, tem uma diferença jurídica fundamental, certo? Entre criar um órgão interno e criar essa outra entidade que você mencionou antes. Fundamental. É o ponto-chave, eu diria. A desconcentração cria órgãos. Um ministério, uma secretaria. São como braços do poder central. Eles não têm personalidade jurídica própria. Não têm vida separada do ente que os criou. Certo, são parte da estrutura principal. Isso. Já a descentralização, ela cria entidades. Aí sim, são novas pessoas jurídicas com CNPJ, patrimônio, autonomia administrativa. Pensa no INSS, na Petrobras, no Banco Central. São entidades separadas. Faz todo sentido. Essa distinção explica a administração direta, então. Exatamente. A administração direta é formada justamente por esses órgãos sem personalidade jurídica própria. São o núcleo do poder executivo e também legislativo e judiciário quando exercem função administrativa, em todos os níveis: União, Estados, Distrito Federal, municípios. Presidência, ministérios, governadorias, secretarias estaduais, municipais, prefeituras. Todos esses. A técnica que organiza a administração direta é a desconcentração. Por isso a relação é de hierarquia. O órgão superior manda, o inferior obedece. É uma linha de comando direta. E quando essa estrutura direta não é ideal? Ou quando a atividade exige uma especialização muito grande? Aí entra a administração indireta. O Estado opta por criar essas entidades separadas, com personalidade jurídica, patrimônio, receita e gestão próprios, para cuidar de atividades específicas. E a relação delas com o governo central muda completamente, né? Não tem mais essa hierarquia que você falou. Muda sim. O vínculo passa a ser de controle finalístico, também chamado de supervisão ministerial ou tutela. O governo acompanha para ver se a entidade está cumprindo os objetivos para que foi criada, mas não interfere no dia a dia como faria com um órgão subordinado. Entendi. É um controle mais de propósito, digamos assim, menos direto. Exato. É uma diferença jurídica e prática enorme. A escolha pela indireta busca mais especialização, talvez mais agilidade, mas abre mão daquele controle hierárquico total. E que tipos de entidades a gente encontra nessa administração indireta? Parece que tem vários sabores jurídicos. Tem sim, e cada um tem suas regras. Primeiro, as autarquias, como o INSS, IBAMA, o Bacen, as agências reguladoras. Ah, essas são bem conhecidas. Pois é, elas são pessoas jurídicas de direito público, criadas diretamente por uma lei específica. Agem de forma muito próxima ao Estado, com mais prerrogativas e sujeições de direito público. Foco em atividades típicas do Estado. E as fundações? As fundações públicas, tipo FUNAI, IBGE, Fiocruz, elas podem ser de direito público, aí são chamadas fundações autárquicas, bem parecidas com as autarquias, ou podem ser de direito privado. Ah, tem essa diferença. Sim, a criação delas é autorizada por lei e depois precisam ser registradas para existir de fato. Geralmente cuidam de atividades de interesse social, pesquisa, cultura. Se forem de direito privado,
têm um regime um pouco mais flexível. E aquelas que parecem mais com empresas mesmo, que atuam na economia. Aí entram as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Isso significa que elas têm, em tese, mais agilidade, operam de forma mais parecida com empresas privadas, embora com várias regras públicas por causa da origem estatal. Como os Correios, a Caixa, Petrobras, Banco do Brasil. Exatamente. A criação delas também é só autorizada por lei, precisa de registro depois, elas podem prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica diretamente. E qual a diferença principal entre empresa pública e sociedade de economia mista? Às vezes confunde. A diferença-chave está no capital social. Nas empresas públicas, o capital é 100% público, pode ser da União, de um estado, município ou de várias entidades públicas juntas. Tipo a Caixa, 100% da União. Isso. Já nas sociedades de economia mista, o capital é misto. Tem dinheiro público e privado. Mas a maior parte das ações com direito a voto tem que pertencer ao poder público. O controle é público. Ah, tá. Como Petrobras e Banco do Brasil, que tem ações na bolsa, mas o governo controla. Perfeito. E tem um detalhe formal. Sociedade de economia mista tem que ser obrigatoriamente uma sociedade anônima, uma SA. Já a empresa pública pode adotar outras formas societárias permitidas em lei. Entendi as diferenças. E fora dessa estrutura toda, direta e indireta, ainda tem o chamado terceiro setor, né? Onde ele entra nisso? Bem lembrado. O terceiro setor são entidades privadas, sem fins lucrativos, como as organizações sociais, OS e as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Elas não fazem parte da administração pública, nem direta nem indireta. Mas elas colaboram com o Estado. Colaboram e muito. O Estado firma parcerias com elas, como contratos de gestão com as OS ou termos de parceria com OS-CIPs, para que elas executem serviços de interesse público, como saúde, educação, cultura. É uma outra forma de o Estado atuar, fomentando a iniciativa da sociedade civil organizada. Mas, importante, elas são privadas. Então, olhando para esse mapa todo, a forma como o Estado se organiza não é só um detalhe burocrático, né? Define muita coisa. De forma alguma. A escolha entre administração direta ou indireta, e dentro da indireta, se vai ser uma autarquia, uma fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, essa decisão define o regime jurídico aplicável, mais público, mais privado, o grau de autonomia que a entidade vai ter, a forma de controle pelo Estado, se é hierarquia ou tutela, e até a agilidade operacional e como a responsabilidade vai ser cobrada. É o desenho institucional impactando diretamente como o interesse público é perseguido, então. Exatamente. Cada modelo tem suas vantagens e desvantagens, seus controles específicos, é um arranjo complexo para dar conta das inúmeras tarefas do Estado moderno. Recapitulando rapidinho. O Estado brasileiro usa uma combinação de estratégias. Age diretamente pelos seus órgãos internos hierarquizados na administração direta e também cria entidades com personalidade jurídica e autonomia variável na administração indireta, cada uma com uma natureza jurídica específica. E ainda conta com parcerias com o terceiro setor. Tudo isso para cumprir suas funções. E fica uma questão para a gente pensar, né? A gente viu que as autarquias são criadas diretamente pela lei. Já as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a lei apenas autoriza a criação. Elas precisam de outros atos para nascer de fato. Será que essa diferença lá na origem, na certidão de nascimento jurídica delas, impacta na prática, no dia a dia? Tipo, será que isso afeta o nível de controle que o Estado consegue ter sobre elas? Ou a agilidade que elas conseguem ter para operar? Fica aí a reflexão.